Boa noite. Então vamos dar continuidade aí ao livro Poder Cósmico do Homem. Estão quase terminando, né? Faltam poucos capítulos. Vamos entrar para o 11º capítulo aí. Viver realmente como você deseja. Estamos trabalhando para dissolver o ego. A humanidade está hipnotizada pelo ego. O ego é uma força tremenda na natureza, está em todo o planeta. Não são espíritos trevosos. É o instinto animal de sobrevivência. O instinto animal de sobrevivência está em todos os lugares. Uma formiguinha tem esse instinto animal de sobrevivência. Então, quando nós passamos pela fase animal, a gente adquiriu esse ego dentro de nós. E esse ego aí tem que ser dissolvido agora, porque nós não somos mais animais, somos seres humanos. Seres humanos está na última fase para voltar a ser Deus em Deus. Então é um círculo fechado, como Pitágoras falou. Saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Leva 300 milhões de anos só para o ser humano atingir a fase, bípede vertical. Então, espiritualmente falando, leva 300 milhões de anos. Então, cada ser humano que está aqui no planeta, em cima da Terra, no mínimo tem 300 milhões de anos. Fora os que vieram, os adamitas que vieram de outro planeta. Então, para aí você vê a extensão de como que é o universo. Como funciona todo o processo, Então, vamos sair do quadrado e não pensar mais que é uma vida só. Nós somos espíritos, estamos peregrinando uma vida inteligente e comandada por Deus. Então, todo o sofrimento é causado por nós mesmos, porque a gente insiste em viver com o ego. O ego é a nossa base animal. E nós temos a base divina dentro de nós. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. Então, nós temos a base divina e temos a base animal. Então, é por isso que a humanidade está hipnotizada, não consegue se libertar, não consegue evoluir, não consegue ver Deus dentro de si mesmo, não consegue ver Deus no seu irmão. Porque ainda está sob a hipnose do ego, que é a base animal. Então, vive defendendo território, vive querendo ser o dono da matilha, querendo ser o primeiro em todos os lugares. Então, se cada um de nós, são 70 bilhões de habitantes, cada um de nós quisermos ser o primeiro aqui no planeta, vai precisar de 70 bilhões de planetas também. Então, vamos usar a nossa inteligência agora, nós estamos no século XXI, e começar a dissolver o ego. Então, vamos lá para o capítulo 11. Espero aí que todos estejam me acompanhando. É claro que é muito difícil dissolver o ego, e é por isso que eu não tenho muitos likes e não tenho muitas visualizações, justamente porque o ego não deixa. Não é você que não quer, não. É seu ego, aquele ego que está dentro de você aí que não deixa você fazer isso. E por que ele não deixa? Porque ele interfere em tudo, ele entra em tudo quanto é canto. Ele é espírito, é uma força da natureza que controla as mentes, então está em tudo quanto é canto. Como dissolver o ego? Instinto animal de sobrevivência. 11º capítulo. Viver realmente como você deseja. Se inscreva no canal, Flávio Nicanor Fattori, gmail.com, e deixe seu like. Vamos lá, 11º capítulo, Pontos especiais a lembrar nesse capítulo. Vocês vão perder se vocês não ficarem comigo. Então vamos lá. Você pode realmente viver como lhe apraz. Deixe que os princípios cósmicos penetrem. Nossa, quase não estou enxergando direito aqui. Oriente sua grande procura. Eles nunca falham. Calma aí, já vou pegando as mãos. Você descobre sua capacidade genuína trabalhando parcialmente com as ideias da trilha mística.
4. Permanecemos isentos de apuros e encrencas quando aprendemos a receber apenas as impressões positivas. 5. Existe um modo certo e existe um modo errado de conviver com os outros. Você está agora estudando o modo certo. Temos coisas melhores a fazer com o nosso dia do que desperdiçá-lo em estado de espíritos indesejáveis. Não permita mentalmente uma relação humana baseada no medo. 8. Agrade a si próprio, como for mostrado por sua própria inteireza. 9. Ao crescer a autopercepção, você se torna mais capacitado nas relações humanas. Tudo clareia. E 10. Dê início hoje mesmo à grande transformação. Viva como verdadeiramente lhe apraz. 11º capítulo. Viver realmente como você deseja. As pessoas resistem a qualquer religião ou filosofia que pareça limitar os prazeres cotidianos da alimentação, entretenimento, conforto, sexo. Há quem pense que a vida mais elevada pretende mudar-lhes os poucos prazeres de que eles dispõem na vida. Mas qualquer sistema verdadeiro e realmente benéfico em fazer o oposto. Seu fito é mostrar às pessoas como desfrutar dos benefícios terrenos de modo genuíno, ao mesmo tempo em que aumenta o reino do céu. As pessoas realmente se divertem? Não é verdade. Receiam os próprios prazeres que cultivam. A comida leva às obesidades. A festa termina à meia-noite. A criatura a quem amo vai embora. O fito de uma filosofia verdadeira não é tirar de nós qualquer coisa benéfica, mas mostrar como podemos desfrutar de nós mesmos de um modo mais pleno. O objetivo deste livro não está apenas proporcionando ao leitor algo a ler, mas despertar um testemunho pessoal da verdade em seu íntimo, a única coisa que poderá proporcionar segurança e paz em um mundo inseguro e cheio de guerras. Suponhamos que você caminhe pelo deserto e afinal descubra um oásis verdejante do qual bebe água pura e refrescante. Prosseguindo na viagem, descobre um viajante a quem você informa que dá tal existência do oásis. Em vez de acreditar em você, todavia, ele discute e duvida de tal existência, insiste em que seus cálculos científicos provam a inexistência possível de qualquer oásis na região. Você não se deixa perturbar por tal insistência, pois afinal de contas sabe. É quando surge outro viajante, afirmando independência quanto ao seu oásis, declarando ter um oásis próprio. Olhar desesperado serve para contradizê-lo, mas você percebe melhorou agora? Claro, estava, né? Olhar desesperado serve para contradizer, mas você percebe, é inútil fazê-lo ver sua autoilusão. A despeito dos viajantes fadigados que você encontra na vida, pois mais alarmados, assustados ou desdenhosos que seja, você manterá sua tranquilidade. Nada o poderá abalar. Abeberrou-se pessoalmente de um oásis assim. Não existe o que possa tirar de você essa vivência. Devemos procurar ver a diferença entre falar sobre enriquecimento interno e a vivência pessoal disso. Muitos em seu estado estão não despertos, pensam jovialmente que falar sobre é o mesmo que vivenciar. Aí temos uma triste situação na qual as pessoas se privam a si próprias. Você e eu, todavia, acabamos com isso. Falamos por anos seguidos e continuamos sedentos. Estamos fartos do debate. Queremos agora conhecer a verdade do testemunho pessoal e interno. É o que se acha ao nosso alcance. Podemos realmente viver como desejamos? A grande procura. Todos se acham na grande procura, quer eu percebo conscientemente ou não. Tudo que fazem, dizem, pensem, sentem,
está relacionada à sua procura de conquistar a paz e evitar o conflito. Cada homem se ocupa ganhando dinheiro, construindo lares, criando família, frequentando reuniões na esperança de conquistar os prêmios. Sem saber, entretanto, comete erros gigantescos. Enganado, toma satisfação emocional por felicidade do eu. Deixa de ver a diferença entre a sensação efêmera que obtém e a tranquilidade duradoura e procurada. Ao correr dos anos, os prêmios conquistados se transformam em embrulhos vazios, mas ainda assim ele não desperta para os erros que cometeu. Eu bem queria livrar-me do sentimento de que às vezes essas ideias são duras e ásperas, o que é demais em ter uma sensação agradável quando segurar a mão de uma pessoa do sexo oposto. Você quer segurar a mão de alguém do sexo oposto? Muito bem, não há nada de mal nisso, mas o que me diz de sua perturbação quando você não tem a mão de alguém para segurar? O que fará nesse caso? Não vê que a felicidade verdadeira não está na mão dele ou na mão dela, encontra-se em algo muito maior, na autoliberdade, quer tenha você ou não o prazer físico e emocional de uma mão a segurar. Procure entender o significado disso. Entendo de certo modo, nesse caso, não é áspero, afinal precisa apenas ver o quadro completo. Está certo, a verdade não é áspera, apenas parece ser devido à nossa ignorância. Se vimos uma ave descuidada diante do nosso automóvel, tocamos a buzina, não para assustar a ave, mas para salvá-la. Como posso obter êxito nessa ideia? O êxito vem quando lembramos nosso fito de autolibertação e nos esquecemos das distrações inúteis. Tantas pessoas, quando nada têm a fazer, vão em frente e o experimentam. Aperceba-se das muitas autoridades falsas externas e internas que procuram desviá-lo da grande procura. Por infortúnio, muitos seres humanos são como folhas de relva, oscilando de cá para lá, cada brisa da opinião pública. Só sabem o que pensar após ouvirem os conselhos ditados por alguém que supõe ser mais sábio do que eles. Seus sentimentos, na hora seguinte, são determinados pela última pessoa com quem falaram. Aconteça o que acontecer, inclinam-se na direção influenciada. É pior ainda, quando nada acontece, procuram aflitos uma autoridade externa, quase sempre negativa, pois acham que a pior coisa possível a lhes acontecer é que nada aconteça. Existem autoridades maiores, elas são princípios cósmicos, sua natureza cósmica é tão diferente que podemos com atenção tranquila perceber a superioridade. São convites compassivos e não exigências perturbadoras, nada querem de você. Indaga apenas se está pronto agora para receber seus dons. É com esses murmúrios internos, essas influências intuitivas que você soluciona os mistérios da existência. E você é ímpar. Defenda-se das autoridades falsas que nos desviam, simplificando os esforços que faz. Tudo que estiver ao nosso alcance para tornar as coisas mais claras e fácil é aconselhável. Ao correr dos anos, trabalhei na redução de princípios profundos e métodos simples. Deixe-me transmitir para seu uso um dos resultados do meu trabalho. Pode chamá-lo de método CAB, lembrando-se das primeiras letras nas 3 etapas. CAB, primeiro, conhecimento. Segundo, ação. Terceiro, brilho. Conhecimento, cuida energeticamente de descobrir o que não sabe. Ação, ponha seu conhecimento a trabalhar com a experiência. Autoobservação, deseja modificar o que deve ser modificado. Brilho, continue animado, encorajado, compreendendo que pode ir até onde quiser. Cabe, resulta no que os filósofos orientais chamam de moskla, libertação. Deixe que os princípios da repetição o auxiliem. Leia, examine e debata as ideias que dão vida, fazendo repetidamente mais fácil com atenção e não da maneira mecânica. Ler as palavras sem compreender seu significado místico é como examinar o cardápio depois de ter sido servido o jantar. Você compreende que somente a percepção cósmica traz a emancipação. Você vê que seus objetivos é erguer-se acima do seu eu presente. Sabe que possui uma imparidade especial. Para de agir como se as outras pessoas fossem ímpares e você um artigo comum. Isso é adoração à idolatria, o que produz dor. Haja como ser ímpar, não com base na vaidade humana, mas porque realmente é assim. Você é ímpar. Para vê-lo, temos de início de distinguir a imparidade falsificada, baseada nas imaginações egoístas de nossa própria bondade e valor. Ao desvanecer-se o eu humano, aparece o eu verdadeiro. Aí temos o que é ímpar, seu respeito, e é o meu. E é melhor começarmos a viver nessa imparidade
Ainda que você não compreenda um princípio relacionado à vida, melhor não precisa prosseguir sem entendê-lo. Deixe o espírito descansar, criando assim espaço para a compreensão posterior. Seja paciente. Se deixar que as coisas sucedam simplesmente aos modos delas, poderá enfrentá-las com inteligência natural. É o nosso forçamento natural da vida que causa o pesar. Não podemos apressar amanhã arrancando a página do calendário. Tampouco precisamos preocuparmos com o nosso progresso místico. Ele não requer força alguma. Com o tempo, você deixará que cada dia irrompa espontaneamente com a compreensão de que está certo, porque você está certo. Seneca, místico, que serviu como primeiro-ministro do imperador Nero, demonstrou percepção clara, observando que os homens são felizes quando se acham além das influências do medo e do desejo. Como evitar encrencas? Nenhum homem que viva em encrencas constantes vive a seu agrado. Para viver realmente como desejamos, são necessários planos para que nos mantenhamos afastados das encrencas. Existem planos assim? Quando falo em encrencas, refiro-me tanto às dificuldades externas quanto às perturbações que nos agitam nossa mente e sentimento. As pessoas marcham diretamente para as encrencas como um automóvel desgovernado, porque não prestam atenção a esses planos que são verdades superiores. Quando uma verdade superior finalmente se implanta no espírito, o coração, nunca mais sofremos a penalidade por desconhecer essa verdade. Desfrutamos de modo permanente sua saúde raidosa. Exemplo, vendo o significado real da vida no aperfeiçoamento interno, destruímos os sentimentos penosos de futilidade. Recusamos a nos limitar, expandindo muito além dos sonhos mais caros. Pela percepção de tudo que possa ser falso em nós, permitimos a elevação de tudo quanto é verdadeiro, deixando-nos que o amor sirva de guia perfeito. Caminhamos com passos leves, mediante a união com nossa natureza verdadeira. Nunca mais sofremos com base em um eu dividido. Compreendemos os limites do poder do pensamento. Alcançamos o poder maior da percepção consciente. Sendo receptivo apenas a impressões positivas, revigoramos a cada instante. Que tipo de impressão você está causando a si próprio? Descobri-lo nos enriquece. A cada 24 horas recebemos milhares de impressões positivas e negativas. Elas vêm de fora e de dentro. Divisamos um lago brilhante ou ouvimos alguma observação sombria ou alguém que sorri para nós e temos 3 impressões diferentes. Recordamos em silêncio de um incidente de ontem ou pensamos no tempo que vai fazer amanhã. E aí estão mais 2 impressões. Elas vêm em fluxo constante. Não precisamos fazer coisa alguma para convidá-las, não podemos detê-las. Mas o tipo de impressão que dermos ingresso em nosso espírito torna nossa vida o que ela é. Ao chegarmos a certo nível de percepção psíquica, temos o poder de receber as impressões sadias, as alegres e úteis. Se as negativas vierem ao nosso lado, poderemos detê-las antes que penetrem, evitando que nos tornemos tristes ou perturbados. As impressões insalubres são como os ladrões furtivos da noite, roubando as nossas riquezas psíquicas, deixando-nos empobrecidos e esgotados. Impedir que procure entrar está fora de nosso alcance, mas podemos impedir que penetre na verdade. Apercebemos dela pondo a luz. Os ladrões que trabalham de noite, nós a destruímos. Como se tivéssemos a capacidade mágica de dissolver uma pedra que nos jogam ainda no ar, antes que nos atinja. Existem milhões de belas impressões e estão todas ao nosso alcance. Existe quantidade suficiente para transformá-lo em homem supremamente feliz. Necessário apenas que você exclua as impressões indesejadas e acolha as felizes. Como viver com os outros de seu agrado? Se achamos que as outras pessoas podem fazer o bem, pensamos também o oposto, que estão ao alcance delas, fazendo-nos o mal. Um princípio esotérico afirma que nenhuma dessas afirmações contém verdade. Trata-se de uma forma sutil de idolatria julgar que alguém por si mesmo faça algo de bom ou mal por nós. Os outros, todavia, podem ser canais servindo ao nosso bem. A realização genuína vem de dentro de nós mesmos. Sentimos-nos vivos apenas quando estamos em companhia de outro. É uma vitalidade falsa que recebemos perder com a perda dessa outra pessoa. Extinguir essa parte de nós que só sente viva quando é em companhia de outro é viver verdadeiramente. Quero dar um princípio profundo que, quando absorvido, capacita-nos a viver a nosso agrado com outras pessoas. Não se pode estabelecer relações sólidas e satisfatórias com outro mediante dispositivos humanos, tais como presente, promessa, persuasão, ameaças religiosas. Você poderá obter temporariamente o que deseja, mas a relação não será feliz. Na maior
probabilidade terminará. As relações satisfatórias podem existir apenas entre pessoas que estejam mais ou menos no mesmo plano elevado de madureza psíquica. Elas podem intercambiar benefícios sem números, uma com a outra. No nível psíquico, tais como o amor, a compreensão, também pode, sem intenção, desfrutar todos os benefícios do nível humano e físico, como a conversa, a companhia, o sexo, mas duas pessoas em nível baixo de madureza só podem intercambiar aflitos presentes no nível humano, tais como pois tudo é que tem. Isto nos leva diretamente de volta à mesma conclusão. Eleve seu próprio nível de compreensão psíquica de natureza mental. É quando você passa automaticamente a atrair pessoas a seu próprio nível e com essas poderá manter relações felizes. Visualize-se em pé diante de alguém com círculos traçados no chão, de volta de cada um. Os dois círculos representam sua zona psicológica de influência, o dele e o seu. Agora, quando travar conhecimento com outra pessoa, não entre em sua zona de influência. Isso significa que você não abandona seu espírito e emoção a essa criatura. Significa que não tenha medo dela. Fique dentro do seu próprio ciclo de auto-influência. Manterá então seu interesse e estará no comando da situação. Isso não significa que você domina a outra pessoa no sentido comum da palavra. Quer dizer que você está no comando. Perfeito, porque não tem a necessidade de dominar. Eis o mistério místico para que você pense e solucione. O maior poder sobre a Terra não é poder absoluto. Recuse-se terminantemente a deixar que qualquer pessoa aplique pressão sobre você. Em alguns casos, isso representa uma afirmação calma, porém firme, de que ele ou ela deve parar com qualquer tentativa nesse sentido. Quando feito corretamente, constitui favor para os dois. Um intrometido pode ficar com raiva, lhe dissermos para acabar com isso, mas gostará de você ao mesmo tempo, pois em segredo gosta de descobrir alguém que não deixa se convencer por sua pressão infantil. Em outras circunstâncias, talvez em situação conjugal, onde é melhor não falar o que se pensa, no momento faça a recusa intimamente. Isso não deve ser efetuado com raiva, mas na compreensão silenciosa do motivo por que a outra pessoa se comporta tão mal. O mundo está cheio de gente destituída de tato e desejosa de suplantar os demais. Devemos, por tal motivo, ter pronta nossa recusa interna. Não permita que qualquer pessoa pressionadora o leve a sentir-se pressionado. Você tem o poder de permanecer inteiramente calmo em todas as situações difíceis e inesperadas da vida. O que fazer com o seu dia? Sinto que minha vida está nas mãos de outras pessoas. Isso me incomoda ao perceber que tenho minha paz à mercê de estados de espíritos variáveis e alheios. Pessoa nenhuma tem o poder de lhe dar a felicidade ou de tirá-la. Nesse caso, porque me sinto bem em companhia de alguns? Porque você confunde a felicidade com a sensação agradável. São coisas de todas diferentes. A felicidade não passa de um estado de interno que não tem relação com outras pessoas. Assim sendo, elas não podem dar-lhe felicidade ou retirá-la. Pense em alguém por quem esteve loucamente apaixonado alguns anos atrás. Essa pessoa continua a mesma. Você é que se sente de outro modo. Mas ainda me sinto bem em companhia de alguma pessoa? Sim, mas procure ver que a sensação boa não é a mesma coisa que felicidade duradoura. Trata-se de sensação que está à mercê das pessoas mutáveis em seu estado de espírito. Você acredita mesmo que a vida seja tão injusta que vai colocar o seu bem-estar nas mãos de criaturas volúveis? As sensações vêm e vão, a felicidade perdura. Mas eu quero gostar da companhia das pessoas. Você gostará delas de um modo novo, depois de perceber a verdade desta afirmação. Está agora com medo penoso de perder as sensações agradáveis derivadas de outros. Isso desaparecerá. Você não terá medo nenhum de perder pessoa alguma em sua vida. Você despertou alguma coisa que nunca percebi antes. Lembre-se de que a felicidade verdadeira não muda, nunca, a despeito das condições externas, ela simplesmente existe. A felicidade é um estado de compreensão psíquica e não de sensação emocional. Devemos compreender quem realmente somos, o motivo por que agimos assim. Dotados dessa compreensão, podemos deixar que os sentimentos agradáveis apareçam como quiserem. Tais sentimentos são legítimos, não há oscilação dos pêndulos de volta à tristeza. Quando se vai a uma festa alegre, não se procura extrair a felicidade das pessoas e das distrações presentes. A felicidade não existe nessas coisas, e você o pressente. Não é. Vá à festa em estado de autopercepção e gostará dela mais do que qualquer outra pessoa presente, diversamente dos outros. A satisfação continuará em sua companhia terminado o baile. Na novela mística de Balzac,
Louis Lambert, surge a pergunta: quanto à razão que nos tem aqui na Terra? Resposta: porque estamos com temas internos a aperfeiçoar e desfrutar. Como vê, você dispõe de coisas muito melhores a fazer com o dia do que desperdiçá-lo e não viver a seu agrado. 4 passos para a nova harmonia. Jamais há de consentir uma relação humana baseada no medo. Isso não significa que venha obrigatoriamente a encerrar a relação, mas define o medo existente nela. Há 4 passos a serem dados. Pense em alguém a que você teme deste ou daquele modo. Deve reconhecer com sinceridade esse medo, pois de outra forma nada poderá ser feito. Escolha alguém com quem se acha em contato frequente e pregará então essa relação para formar nova coragem contra todos. Segundo, haja, pense e fale em relação a essa pessoa do modo que você deseja. Não se submeta mentalmente a ele ou a ela. Desfaça seu jeito costumeiro de comportamento. Atreva-se ao risco de ofendê-lo com sua independência. É todo necessário que você se atreva ao risco de ofendê-lo. Você sente medo porque não quer que a criatura se esfureça. Arrisque-se, que fique furioso se quiser, mas cuide de afirmá-lo de modos pequenos inicialmente. Se empreender demasiadamente em uma só vez, não será capaz de fazê-lo. Terceiro, ao agir, mantenha-se emocionalmente fora do envolvimento com qualquer coisa que aconteça. Ponha-se de lado e observe as reações e resultados tanto dentro de si quanto na situação. Observe o que acontece com um ar de indiferença e as consequências. 4. Na prática persistente virá conferir novo sentido de independência, que por falar no assunto você já tinha por todo o tempo, mas não sabia. Agora, com a percepção de sua liberdade natural, poderá desfrutá-la e não se arreceará de qualquer outro ser humano na face da Terra. Ao fazer tudo isso, observará uma transformação definida em suas atitudes e atos para com os outros. Você é genuinamente independente, não tem medo de ofender os outros, como acontecia antes. Está livre do pensamento aflitíssimo de que poderão deixá-lo, não gostar mais de você. Você os comanda de um modo inteiramente novo, por meio de absoluta falta de comando. Deixa-os comportar-se como quiserem, enquanto mantém sua paz. Qualquer que seja o comportamento alheio, livre-se das outras pessoas, é esta a meta, e constitui compaixão autêntica, pois a libertação quanto aos outros proporciona a capacidade psíquica de amá-los. Temos grande capacidade de harmonia que deliberadamente podemos desenvolver muito além do estado presente. Não devemos limitar-nos descuidadamente ao que já temos. Não devemos supor que o limite da nossa visão seja o limite da nossa capacidade. Sempre que você pergunta, até isso pode ser transformado, a resposta será sim, até isso. Como exemplo, podemos passar em revista uma afirmação anterior. Vivendo hoje de acordo com os princípios da teoria mística, libertamo-nos das consequências das relações humanas erradas de ontem. Ato de compaixão genuína. A sua felicidade com os outros não depende do que pensem de você. Isso é escravidão e tensão dolorosa. Animais considera que a tua sujeição no mundo, o que sofre-se para manter a estima de criaturas que te desagradam. François Fenelon. Sua felicidade depende do que você pensa de si mesmo. Pensa de si mesmo. Isso é liberdade e descanso. Colocar o bem-estar em mãos alheias é como querer uma pintura de alvorada colorida, mas permitir submisso que o artista pinte o que prefere. Talvez uma jarra com frutas, você tem de fazer isto parar. Ainda que crie uma crise emocional temporária em você, o que acontecerá? Deve dar um fim. Precisa agradar-se com suas interesses internas que lhe diz, seja quais forem as consequências. Você não deve consentir com coisa alguma que comprometa o que já sabe que é certo. Em seu caso, e essa voz interna está sempre a lhe dizer o que é certo, não é verdade? Fico irritado pelo comportamento superficial, muitas vezes desatinados de amigos, parentes. Você diz que o problema não é minha irritação, e não o comportamento deles. Gostaria de deixar de lado minhas reações negativas, mas como? Não acredito que elas possam fazer coisa melhor do que fazem. Uma criança de 5 anos de idade não pode comportar-se como se tivesse 10. O mesmo ocorre com os adultos. Ninguém pode comportar-se acima de seu próprio nível de compreensão. Não conte que as pessoas façam melhor do que são obrigadas a fazer, estando no nível atual delas. O seu problema está em supor que elas deviam e poderiam comportar-se melhor. Isso é como pensar que um macaco pudesse ser criatura tão cheia de dignidade quanto um gamo.
Compreenda isso, a irritação desaparecerá. Eu me perturbo e fico confuso quanto às pessoas que conheço entram em apuros. Quero ajudar, não sei como. Qual é a minha responsabilidade? Você não deve jamais assumir responsabilidade por erro alheio. Você não deve, em instante algum, desculpá-lo sentimentalmente. Tanto quanto os seus próprios erros, um sentido falso de amor e lealdade de nossa parte priva a outra pessoa do processo de aprendizado. Ainda que ela se recuse a aprender a lição, cabe a ela sua responsabilidade. Isso pode parecer áspero, mas é um ato de compaixão. O próprio Cristo recusou-se a assumir responsabilidades para aquele que não lhe aceitava a mensagem. O despertar de modo gradual para o esclarecimento místico é você sentirá o impulso de partilhar a descoberta com outros. É bom e natural que você divulgue aquilo que se refere. O Novo Testamento, chamando-se de pérola de grande preço, já que vai encontrar os outros em diversos estágios de receptividade. Lembre-se do seguinte: nunca dê aos outros mais do que eles podem compreender e apreciar no momento. Aqui temos uma lei cósmica. Tentar dar o que os outros não podem receber é como jogar uma bola contra a parede de tijolos. Ela volta sobre nós. Jesus explicou essa lei dizendo que não devíamos lançar nossas pérolas aos porcos, isto é, lançar aqueles cuja compreensão da verdade os torna indiferentes ou hostis a ela. Alguns, todavia, quererão saber mais. Com gente receptiva assim, você criará relações radiosas, diversas de tudo quanto existe na Terra, e poderão ajudá-la mutuamente a viver como quiserem. Quando você não sabe o que fazer, que perguntas são feitas com mais frequência a quem procura? As pessoas perguntam como ser livres, como trabalhar em si mesmo, querem saber como prosseguir. E qual a resposta? Existem outros processos excelentes. O indivíduo pode escolher os melhores, o que melhor se adapta ao seu próprio gosto. É como uma dúzia de trilhas ascendentes que vão ao cimo da montanha. Quem escala pode partir em qualquer ponto da base da montanha, subindo assim. Por favor, dê exemplo de processos proveitosos. Observe a si próprio com a intenção de se ver como realmente é e não como imagina ser. Leia livros escritos por autores que já descobriram o caminho. Compreenda constantemente que nada obsta sua marcha senão sua própria mente condicionada. Canse-se cada vez mais de viver sua própria vida. Atreva-se a pensar de modos novos. Há centenas de processos que servem. Canalize-os para seu objetivo. A autopercepção que proporciona a auto-liberdade. De acordo com a tríade mística, o que é a ação positiva? Tudo que for feito conscientemente com percepção é ação positiva. O esclarecimento interno é ação genuína. Suponhamos que um homem de negócio gosta de visualizar-se como criatura altamente competente. Pode ser competente nas questões financeiras, mas uma crise familiar o deixa confuso, pois é ação positiva ver que a habilidade nos negócios não pode ser transferida às questões familiares. Vendo essas franquezas, percebendo o seu estudo de si mesmo, poderá agora trazer-lhe novos proveitos. Nesse caso, é positivo observar os negativismos em nós mesmos, como a fraqueza e a culpa. É claro, nada pode ser positivo, não se esqueça nunca. A percepção de um negativismo é a cura, a única cura desse negativismo. Mas nós não gostamos de ver o lado sombrio de nós mesmos. Não, porque você ainda se identifica a eles, você os toma como sendo você. O que não acontece? Observe os traços sombrios, mas não diga eu a eles. Aqui temos um segredo gigantesco que você deve explorar inteiramente. Chegará um momento em que poderá observar a raiva ou a angústia dentro de si como coisas inteiramente separadas do eu natural. Estará então magnificamente livre. Quando não souber o que fazer, você não tem a responsabilidade de fazer coisa alguma, a não ser perceber que está sem rumo. Não faça outra coisa além disso. Não permita que a ansiedade nervosa o arraste a atividades externas fúteis. Não está se esquivando a responsabilidade que você abstém deste modo. Está evitando sabiamente as consequências da ação confusa. A clareza mais clareza, ainda clareza, como nosso primeiro dever é pensar claramente. Tome regra a compreensão das coisas, o que certamente está a seu alcance. Depois disso, suas ações serão corretas. O ato mais trivial se torna dinâmico. Quando você tenta com percepção de si próprio, quer esteja lavando pratos ou pintando uma mesa ou simplesmente caminhando de um aposento para o outro,
Procure estar perceptivo de si próprio. Não se limite apenas a pintar ou caminhar, mas esteja consciente de si pintando ou caminhando. Isto o desliga do estado onírico em que vivem a maioria das pessoas e vem pondo em contato com o seu eu central e energético. Qualquer ato executado com autopercepção torna-se inspirado. Você pode começar a grande transformação. Como se aprender a viver do modo que nos agrada? Nada existe complicado a esse respeito. Começa-se a viver como nos agrada. E podemos fazê-lo deixando de nos envolver com atividades e pessoas que não nos causam verdadeiro prazer. Você sabe o que elas são. O eu mais profundo lhes fala das coisas que você faz com base em um sentido falso de dever, com base em lealdade falsa ou pressão pública, ou por tentar agradar pessoas desagradáveis, de modo que fique satisfeito com você. Aprender a viver a seu agrado, não viver mais como lhe desagrada, mas é preciso que se rebele contra seus próprios grilhões mentais, nada mais. Ter-se-á enganado inteiramente se tornar um reformador social ou se atacar pessoas de quem pensa que estão mantendo por baixo. Nenhum indivíduo desagradável, nenhuma tolice social poderá mantê-lo por baixo. Somos responsáveis pelos nossos grilhões e capazes de nos libertar. Eu resisto a alguma dessas ideias, porque acho que elas podem tirar de mim coisas de que não quero abrir mão. Que coisa? Viver minha própria vida do modo que me parece melhor. Você está vivendo sua própria vida? Suponho que sim. Isso o torna feliz? Bem, não muito. Nesse caso, está realmente vivendo como lhe apraz ou inconscientemente escravizado por ideias falsas de que significa viver sua própria vida. Ideias, por falar nisso, impostas a você por uma sociedade confusa. Quando você vive mesmo como lhe apraz, é genuinamente feliz. Isso entende. Esvazia a mente da crença de que já sabe o que significa viver como lhe apraz. Não tenha medo do vazio. Nada existe a recear. Fique com ele. Um dia será preenchido por revelações notáveis. Suponhamos que fosse decretada uma lei negando-nos o direito de falar ou escrever qualquer palavra que contivesse as 10 primeiras letras do alfabeto. Lei assim produziria frustração e tensão nervosa. Por ser natural e desnecessária, não poderíamos obedecer até mesmo aqueles que tentassem sinceramente. Do mesmo modo, todos os negativismos são inaturais e desnecessários a nós. As pessoas levam vidas frustradas e tensas porque supõem erradamente estarem sujeitos a leis proibitivas. Não há proibição na liberdade, é apenas a crença falsa mesmo. O homem é um problema para si próprio que não vive com base nos fatos da vida. Isso poderia ser remediado a não ser por outro problema. O homem não empurra persistentemente para o lado as ilusões que alimentam e que julga serem fatos, em favor de fatos que julgam ser ilusões. Mas pode inverter as coisas, pode mudar. Goethe, o poeta e dramaturgo alemão, demonstrou percepção aguda a esse respeito. Ao escrever, o homem procura sua unidade interna, mas o progresso verdadeiro que faz na trilha depende de sua capacidade de abster-se, de distorcer a realidade, de acordo com o seu desejo. Para iniciar a grande transformação, você deve erguer-se e declarar com todas as forças internas que tem: vivi essa existência frustrante por todo o tempo, mas a despeito do que agora acontecer, recuso-me terminantemente a viver por mais tempo deste modo. Você pode fazê-lo com medo e estremecimento, mas ainda assim faça-o. Sim, essa também pode ser expulsa. Falo da pressão que você sente por causa das finanças. Você quer saber se existe um meio de se arranjar financeiramente sem se escravizar ao relógio, ao pavor de outro dia desperdiçado, fazendo o que não quer? Sim, também essa pode ser expulsa. Se ele é possível viver a seu grado. Pontos especiais a lembrar nesse capítulo. Aí já terminamos, hein, gente? Você pode realmente viver como lhe apraz? Segundo, deixe que os princípios cósmicos orientem sua grande procura. Eles nunca falham. Terceiro, você descobre sua imparidade genuína trabalhando pacientemente com as ideias da trilha mística. Quarto, permanecemos incêndios de apuros e encrenca quando aprendemos a receber apenas as impressões positivas. Quinto, existe um modo certo e existe um modo errado de conviver com os outros. Você está agora estudando o modo certo. Sexto, temos coisas melhores a fazer com o nosso dia do que desperdiçá-lo
estado de espíritos indesejados. 7º, não permita mentalmente uma relação humana baseada no medo. Agrade a si próprio, como for mostrado por seu próprio interesse. E 9º, ao crescer a autopercepção, você se torna mais capacitado nas relações humanas. Tudo clareia. E 10º, dê início hoje mesmo a grande transformação. Viva como verdadeiramente lhe apraz. Fim, obrigado. Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência. Se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicanor Fattori, @gmail.com. Está aí mais uma leitura significativa. Todos nós estamos aprendendo, estamos começando a dissolver o ego, que é o nosso grande objetivo aí na nossa peregrinação, né? Como espíritos que somos. Estamos aí no caminho de regresso a Deus, estamos voltando a ser Deus em Deus. E agora temos que aprender a dissolver o ego, né? Então, século XXI, gente, vamos parar de correr atrás de falsidade, vamos parar de ser escravo do ego, vamos parar de viver a sua tirania. Vamos dissolvê-lo e vai sobrar só o seu eu divino dentro de você. Cada um de nós tem o reino de Deus dentro de si mesmo. Então, boa noite e até a próxima. Graças a Deus, que assim seja.